Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, dando continuidade à reflexão sobre a carta de Paulo a Tito, nós estamos aí já com 6 vídeos. Você dá uma olhadinha aí na descrição se você está vendo, se esse é o primeiro vídeo sobre a carta de Paulo a Tito que você está vendo. Dá uma olhadinha na descrição aí do vídeo, tem os outros primeiros 6 vídeos. E nós estamos aí no versículo 11 do capítulo 2 da carta a Tito. Então vamos rezar juntos para melhor realizarmos essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, no vídeo anterior nós vimos alguns deveres particulares de alguns fiéis. Os 3 últimos vídeos foi falando sobre esses deveres particulares de alguns fiéis. Meus amados irmãos, peço perdão a vocês aí, porque tem um cachorro de um vizinho aqui que está latindo muito, chorando, não sei como é que, grunhindo, E talvez até incomode vocês aí, mas tirem isso de menos. É porque, por incrível que pareça, todas as vezes que nós vamos começar um vídeo, começa a acontecer algumas coisas. Eu acho que, não sei, é algo para atrapalhar mesmo. Mas vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, fundamentação dogmática dessas recomendações. Quais recomendações? As que foram dadas nos vídeos anteriores. Com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Versículo 11. Qual é a graça de Deus que se manifestou para a salvação de todos os homens? Basta nós darmos uma lida em João, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, quando diz assim: E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse também, em um determinado momento, a seguinte frase: Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher. Ou seja, meus amados irmãos, a maior graça de Deus para conosco, para a nossa redenção, é enviar o seu Filho Jesus. Porque somente Jesus é o Salvador da humanidade. Somente por meio dele nós poderíamos ser salvos. O autor da carta aos Hebreus disse a seguinte frase, escrevendo aos Hebreus que tanto quiseram se apegar à lei antiga, à lei judaica. Ele disse: Portanto, desse-me um corpo, falando a respeito de Jesus. Portanto, desse-me um corpo para realizar a obra que tu me pedisses. Então, Jesus disse que o sacrifício do corpo dele, do seu sangue, do seu corpo, da sua alma, foi um sacrifício que foi expiatório, ou seja, que limpou todos os nossos pecados. E ele disse que foi realizado uma vez por todas. Então, com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Então, esta graça é o envio do Filho Jesus. Todos os homens aqui, realmente, é todos os seres humanos. Porém, nós sabemos que só vai ser salvo aqueles que creem, mas são todos os seres humanos. Não é apenas uma casta, não é apenas uma porção, como coloca a predestinação, a dupla predestinação de Calvino, que diz que Jesus veio morrer, e o seu sacrifício, o sacrifício expiatório de Jesus foi um sacrifício limitado. Limitado a quê? Aos homens que ele tinha escolhido para salvar. Escolhido em que sentido? Aleatoriamente. Eu escolho esses para ser salvo e esses aqui eu escolho para serem condenados. Então, o sacrifício de Jesus
é para toda a humanidade. Agora, porém, só vai ser agraciado, só vai receber esta graça que Deus manifestou, né? Aqueles que creem, como o próprio Jesus disse: anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, né? Então, a eleição é mediante a fé, mediante o ato, né? Mediante o ato de crer, certo? Versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade. Então, esta graça que foi manifesta, ou seja, Jesus Cristo que foi manifesto, ele nos ensina a abandonar a impiedade. O que é a impiedade? Basta olharmos para a vida do ímpio, né? Usa-se essa expressão para falar de alguém que não crê, de alguém que não ama, né? Jesus Cristo. Fulano é ímpio. Ou seja, por que ímpio? Porque, segundo aquilo que vamos dizer assim, uma definição desta palavra, né? A etimologia, a definição desta palavra, diz que impiedade imprime desprezo, ou seja, aquele que despreza a vida de Deus, né? Então, Jesus veio nos ensinar a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Quais são as paixões mundanas? Nós conhecemos tudo aquilo que dá prazer à carne. E aqui, carne não é somente o corpo, mas é que nos dá prazer, né? As paixões mundanas. E a viver neste mundo com autodomínio. O que é o autodomínio? O autodomínio é um dom, né? É um dom dado pelo Espírito Santo para os santos. Dominar a si mesmo, autodomínio, dominar a si mesmo, dominar os seus instintos, dominar as suas paixões, principalmente as paixões mais rasteiras, aquelas que nos levam aos pecados veniais e pecados mortais, né? Aprender a viver também na justiça. O que é a justiça? A justiça é fazer-se cumprir na nossa vida aquilo que disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12, que é conhecida como regra de ouro. Tudo aquilo que vós desejais que os homens vos façais vós a eles primeiro. Nisto se resume a lei e os profetas, ou seja, dar ao outro o que é dele por direito e recebermos apenas o que é nosso por direito. Isto é viver na justiça. E o que é viver na piedade? Viver na piedade é viver longe da impiedade, longe das paixões mundanas e passar a ter uma vida regrada naquilo que é os mandamentos, naquilo que é a lei de Deus. E principalmente numa perspectiva do Novo Testamento, quando Jesus diz que o mandamento que ele nos deixa é o mandamento do amor, né? Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, esta medida do amor, né? O amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a mim mesmo, é aquilo que nós podemos dizer de uma vida piedosa, uma vida na piedade, né, meus irmãos? Versículo 13 ele diz assim: aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador. E Paulo aqui diz quem é esse grande Deus Salvador. Ele diz Jesus Cristo, né? Então, meus amados irmãos, abandonando a impiedade, vivendo uma vida de piedade, de autodomínio, de justiça, longe das paixões mundanas. Nós não podemos fazer outra coisa senão aguardar a nossa bendita esperança, né? Que ela se manifeste gloriosa, que Cristo, ou seja, é aguardarmos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus, veja, grande Deus Salvador. E ele diz quem é esse grande Deus Salvador: Jesus Cristo. Então, mais uma vez,
Paulo coloca muito claro aqui, né, que Jesus é um da Trindade, que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador. Né? Versículo 14. O qual se entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas belas obras. Dizei-lhes todas estas coisas, exortai-os e repreendei-os com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então veja, Paulo diz que esse nosso Deus e Salvador, no versículo 14, é aquele que se entregou a si mesmo por nós. Se entregou a si mesmo como? Vamos dar uma olhadinha aí em João capítulo 10, versículo 17. O Evangelho de São João capítulo 10, versículo 17 e 18. Veja o que diz o próprio Jesus quando ele fala sobre ele sendo o bom pastor. Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo 11 ele diz assim, versículo 11 do capítulo 10 de João, para depois nós lermos o versículo 17 e 18 e entendermos aquilo que Paulo falou a Tito. Né? Versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, quando Tito, né, continua aí em João, quando Paulo diz a Tito assim, olha, o qual se entregou a si mesmo por nós, ele está querendo dizer isso que Jesus ensinou aos apóstolos. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E como é que ele dá? Ele dá porque foi obrigado, né? Ele foi obrigado a dar. Veja o que diz o versículo 17 de São João, capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ele dá a vida para trazê-la de volta. E veja o que ele diz no versículo 18. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Então veja, quando Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, né, ele diz, o qual se entregou a si mesmo por nós. Então Jesus se entregou livremente, ele não foi obrigado. Herodes não tinha domínio nenhum, poder nenhum sobre Jesus para entregá-lo à morte. Até mesmo porque Herodes disse, Pilatos disse a Jesus, tu não sabes que eu tenho poder para te prender ou para te libertar? E Jesus disse, nenhum poder tu terias sobre mim se não fosse te dado do alto, se o meu Pai não tivesse dado esse poder a ti. E ele diz, mas não te preocupes, porque maior culpa tem sobre o meu sangue aqueles que me entregaram a ti. Né? Então Jesus diz, eu dou a minha vida e eu tenho o poder de dar e de tomá-la de volta. Para remir-nos de toda a iniquidade. Então Jesus deu a vida, ofereceu livremente a vida dele para nos redimir da nossa iniquidade, do nosso pecado. Né? Iniquidade é o pecado, a vida de pecado, ou seja, a vida entregue ao reino de Satanás antes da vinda de Jesus, né? Assim que Adão e Eva pecou. E para purificar um povo que lhe pertence, zeloso pelas belas obras. Então, Jesus veio salvar um povo, meu irmão. Jesus não veio salvar simplesmente indivíduos. Lógico que nós seremos salvos, cada um mediante a fé e as obras que praticarmos. Né? Então, nós seremos salvos mediante a fé, em primeiro lugar, a aceitação de Jesus e a prática, né, dos atos de misericórdia que Jesus pediu a cada um de nós. Ele não veio salvar uma pessoa, ele veio salvar um povo, uma igreja. Né? E Paulo diz assim, dizei-lhes, né, ao povo ali, a igreja que estava em Creta, dizei-lhes todas estas coisas que Paulo acabou de ensinar. Exorta-os, né, anima-os, né, e repreende-os. Né? Exorta, anima eles, mas também repreende-os, né, com toda a autoridade.
Por que com toda a autoridade? Porque Paulo fazia isso. O que Paulo está fazendo com a carta a Tito é repreender, né? É corrigir a igreja que se encontrava em Creta com autoridade. E se fizer isso com autoridade, o apóstolo Paulo diz que fazendo com autoridade, ninguém te despreze. Então, meus amados irmãos, é isso aí que Paulo tem a nos ensinar hoje. Então, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus a graça de abandonarmos a impiedade, de abandonarmos as paixões mundanas, de vivermos no autodomínio, na justiça e na piedade, sabendo que Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, e o seu sangue nos liberta, nos purifica de todo pecado. E a sua palavra é a nossa arma de guerra. Deus abençoe você. Não se esquece, dá uma olhadinha nos outros vídeos que estão aí embaixo desta série sobre a carta de Paulo a Tito. Também não se esqueça, se inscreva aqui no canal, né? Clique em inscrever-se. Depois que você clicar em inscrever-se, você vai receber a apresentação dos sininhos. Clica no primeiro sininho para receber todas as notificações. E não esqueça, compartilhe esse vídeo aí com quem quer aprender um pouco mais de Deus. Deus abençoe.